Nós, os pregadores da última hora, estamos dizendo para você, nas ruas, anunciando o amor de Jesus Cristo. Estamos trazendo o verdadeiro amor demonstrado na cruz do Calvário, que foi o amor de Jesus Cristo. Foi sim, foi um amor verdadeiro, um amor a qual Ele nos escolheu primeiro. Jesus disse: não foi vós que escolheu a mim, fui eu que escolhi a vós, sendo vós ainda pecadores. Ou seja, nós pecadores, nos caminho mau, nos caminho errado, no caminho de perdição, no lamaçal do pecado, sem prestar para nada, sem valer nada. Jesus Cristo, Ele olhou por nós, pecadores, homens falhos, homens e mulheres falhos e cheios de pecado, condenados, todos nós estávamos condenados ao inferno, todos nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus Cristo, com o seu infinito amor, diz a Bíblia no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero falar do amor de Deus demonstrado por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou te explicar sobre a Trindade Santa, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá no livro de Gênesis começa, Gênesis quer dizer início, princípio, começo. Então no livro de Gênesis, na Bíblia Sagrada, começa falando do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ali a Bíblia nos mostra Deus criando todas as coisas, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus que sempre esteve no controle de todas as coisas e nada saiu do controle de suas mãos. Ele até hoje permanece sentado no trono e no controle de todas as coisas. Esse Deus, ele tem um filho chamado Jesus Cristo, o seu único filho amado e querido. E a Bíblia diz que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele criou todas as coisas e por fim criou também o homem. Mas aí o homem se corrompeu, o homem passou da vida para a morte. Com Jesus Cristo agora nós passamos da morte para a vida. Mas lá no Éden, o homem passou da vida para a morte, ou seja, o homem que foi criado eterno pelo Pai, o Criador, ele pecou, ele foi condenado à morte eterna. E aí o nosso Deus, a Bíblia diz que ele, depois de ter criado tudo e também ter criado o homem, ele deu o domínio e o controle de todas as coisas aqui na terra ao homem, o domínio dos animais, dos répteis, de tudo. Tudo Deus colocou sob o controle do homem. O homem só não manda em Deus, porque o homem não é criador, ele é criatura. Criador é somente o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai. E aí, ele, por amor a nós, depois do pecado de Adão e Eva no paraíso, eles passaram então a ser mortais, eles passaram a viver debaixo do pecado, porque antes eles não tinham pecado. Mas eu vou resumir em pouco tempo para você entender a mensagem do Evangelho. Então, o nosso Deus, Ele com seu infinito amor, mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade que foi corrompida lá no Éden, através do nosso pai carnal, Adão. Então todo homem, toda mulher, quando nasce pecador. Não precisa matar ninguém para ir para o inferno. Não precisa fazer coisa errada para ir para o inferno. O homem e a mulher, somente em não aceitar Jesus, só por isso aí ele já está condenado e já vai para o inferno por si só. Não precisa fazer maldade nenhuma. O homem, o ser humano, só escapará da morte eterna, da perdição eterna, se aceitar o Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Jesus não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Porque sem Jesus nós estamos condenados. Sem Jesus toda a humanidade
humanidade está caminhando para o abismo, para a perdição eterna. Então Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar da perdição eterna e da morte eterna. Porque nós temos vida carnal, essa vida carnal todos nós temos, mas a vida espiritual após a morte, a vida eterna após a morte, ou então no fim de todas as coisas, quando Deus irá destruir tudo aqui e vai destinar as almas, os salvos para o céu e os perdidos para o inferno, vida após a morte só terá aqueles que aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. E aí eu falei primeiro do Pai, agora eu vou falar do Filho, que foi enviado do céu para a terra, para ensinar o caminho da salvação, para ensinar o caminho de vida eterna, para ensinar o caminho que o homem deve andar, que o ser humano deve andar na face dessa terra. Porque lá no início, nos tempos de Moisés, muito mais antes dos tempos de Moisés, eu vou voltar mais um pouco mais para trás, os homens viviam sem lei, sem mandamento, viviam de todo jeito, de toda forma, viviam como se não existisse um Deus criador de todas as coisas. Mas aí Deus chamou Moisés e deu os 10 mandamentos a Moisés, ou seja, deu ordem, deu lei para que o homem possa seguir os seus mandamentos. E aí veio Jesus Cristo mais uma vez, há 2024 anos atrás, assim no nosso calendário. E Jesus Cristo veio a essa terra e Ele ensinou o caminho da salvação, Ele ensinou o caminho da verdade, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ele disse: ninguém vê ao Pai, por quê? Porque o Pai está na mansão celestial, o Pai está no céu do céu, o Pai habita no novo mundo. E Jesus Cristo, o Filho, habita lá com o Pai. Por isso que Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então o homem, ser humano, jamais chegará ou verá Deus sem ser através de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Quando o homem Adão pecou lá no paraíso, então ele foi afastado de Deus por causa do pecado. E hoje também não é diferente. O homem vive afastado de Deus por causa do pecado. O pecado que habita dentro do homem. E é uma luta tremenda que nós temos que viver todos os dias aqui na terra, lutando contra o pecado. Nós somos pecadores, mas não podemos nos entregar ao pecado do adultério, ao pecado da prostituição, ao pecado da fornicação, ao pecado da mentira, ao pecado da idolatria. Não podemos nos entregar ao pecado, temos que lutar contra, procurar fazer a vontade de Deus todos os dias da nossa vida, para que no final a gente não se perca. Amém? Então essa é a mensagem dos pregadores da última hora. Que Deus continue nos abençoando.